Segunda-feira, 2 de novembro de 2020, Jó, capítulo 5. Estamos nesta caminhada com esse patriarca que teve uma experiência firme com Deus e se manteve também com uma definição de fé admirável. Passou por duras experiências e se manteve no mesmo temor a Deus. Jó está nesse momento muito doente, tendo perdido tudo, e entra em desespero, e o seu desabafo é acompanhado por seus amigos, que inicialmente ficam em silêncio ao ouvir, e depois começam a se pronunciar. E ele é um de seus amigos que se pronuncia. É no capítulo 4 que ele começa a conversar com Jó. É sempre bom ter um amigo por perto. Amigo nunca é demais, mas tem que ser um amigo verdadeiro, um amigo sincero, amigo que saiba sofrer o que você está sofrendo, que saiba entender e que saiba responder com sinceridade. Se tem que falar com firmeza, chamar a atenção, faz. Se tem que aconselhar, confortar, conforta. Foi assim que começa o discurso de Elifaz. Ele começa trazendo conforto ao coração de Jó. Ele fala do temor de Jó a Deus, ele fala da fidelidade e da confiança que Jó sempre teve em Deus, e assim ele vai desenvolvendo essa conversa, e daí a pouco começa a dizer que Jó sabia aconselhar, ele entendia bem a fidelidade de Deus, e que agora ele precisava ser confortado pelas mesmas palavras que ele havia pronunciado. Inicialmente, essa expressão parece muito boa, mas a seguir o discurso vai mudando. Elifaz começa a chamar a atenção de Jó, dizendo que ele não deveria ter medo, já que ele tinha tanta confiança em Deus, e já que ele conhecia todas as palavras de conforto, que ele usasse essas palavras para se confortar. Percebem que um amigo muitas vezes vai conversando, daí a pouco passa a repreensão, e daí a pouco está falando sem entender bem o que se faz. Aí chega no capítulo 5, ele começa a chamar a atenção de Jó para que ele buscasse a Deus. Ele começa a dizer que Jó estava assim, sofrendo porque estava sendo infiel, porque não estava obedecendo a palavra de Deus. Então ele vai desenvolvendo esse discurso, chamando a atenção de Jó, para que Jó o ajudasse a si mesmo. Na realidade, a intenção era boa, mas ele estava falando sem muita sabedoria. Porque agora, imagine, você chega diante de uma pessoa que está doente, que está sofrendo, e começa a chamar a atenção dessa pessoa. Tem que saber o que falar, e na hora de falar, nós nunca podemos falar com as pessoas de qualquer jeito. Temos que falar com amor, com carinho. Nós não podemos responder com grosseria a ninguém, principalmente aos familiares, ao pai, à mãe, aos irmãos. Não se deve ofender as pessoas com palavras. Mesmo que a gente tenha toda a razão, a nossa fala tem que ser com muita paz, porque afinal de contas é por isso que Jesus veio, para trazer a paz. Então nós temos que aprender a conversar adequadamente com as pessoas. Este amigo de Jó estava sim preocupado com Jó, mas não estava controlando sua maneira de falar. Estava falando de qualquer jeito e estava, de certa forma, chamando Jó e propondo que Jó se arrependesse de seus pecados e que mudasse de atitude, e quem sabe Deus poderia mudar a situação dele. Então, o que nós temos neste capítulo é a intervenção de um amigo que não falou com tanta sabedoria, não falou com tanto amor como deveria. Então, Deus é um Deus de paz, é um Deus que multiplica a descendência dos que o temem, é um Deus presente. Mas nós temos que aprender a viver as circunstâncias que passam no nosso dia a dia. Então, vamos aprender com isso, a valorizar a vida, valorizar as amizades e saber conversar com as pessoas adequadamente. É assim que vive um discípulo de Jesus. Conversando direitinho, ouvindo mais e pensando melhor antes de responder qualquer questão.
Que Deus nos abençoe. Amém.